Esse é uma cápsula e nós vamos falar do André Ventura, que mandou a real para o Lula. Falou que se ele for eleito primeiro-ministro de Portugal, que o Lula não entra em Portugal. Achei lindo. Se eu votasse em Portugal, eu ia votar nele. Gostei mesmo. Vamos entender isso daqui e quais as consequências disso. A esquerda já está toda dolorida já, né? As consequências disso aí no longo prazo. Por quê? Eu acho que é importante ressaltar esse negócio, tá? A esquerda brasileira e a esquerda portuguesa, meu amigo, é uma coisa só, tá? Se vocês acham que é uma coisa diferente, que não, que tem a esquerda em Portugal e a esquerda no Brasil. Não, 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 não. Essa turma... Por que você acha que o pessoal do STF adora ir dar palestra em Portugal? A esquerda do Brasil e a esquerda de Portugal é a mesma turma. Porque é a aristocracia socialista mundial, aquilo que eu falo para vocês desde a época de não sei quanto. A direita do Brasil e a direita de Portugal não tem ligação nenhuma, mas a esquerda é a mesma coisa. Essa notícia foi sugerida por Cristão Reformado, Girafa da Amazônia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o André Ventura é o líder do Chega, que é o partido de direita lá em Portugal. Alguns chamam de extrema-direita, né? É normal, vocês sabem. Na mídia tradicional lá de Portugal também eles usam o mesmo truque que a mídia tradicional socialista aqui do Brasil, de chamar o pessoal que é um pouquinho mais à direita de extrema-direita e não sei o que lá. E aquelas críticas todas que fazem ao Bolsonaro aqui, fazem a ele lá também, é a mesma coisa, não muda nada, né? O que ele fala aqui, né? Ele deu uma declaração agora dizendo que se o Chega vencer as eleições legislativas, o senhor presidente do Brasil, Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E disse mais aqui, ó, eu vos garanto que se eu for primeiro-ministro, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto. E se insistir, vai pra cadeia. Eu ia gostar muito de ver isso, viu? O que não será uma grande novidade para ele. E ainda criticou também o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, que deu um golpe para continuar no poder lá na Espanha. A gente explicou sobre isso na época, né? Ele perdeu as eleições legislativas, mas conseguiu formar uma coalizão, porque ela é parlamentarismo, né? Então, no final das contas, embora o partido dele tenha ficado com menos votos, ele conseguiu formar uma coalizão maluca lá com um monte de partido extremista, catalão, não sei o que lá, juntou tudo e continuou sendo o presidente lá na Espanha, né? O primeiro-ministro na Espanha, desculpe. O Pedro Sánchez é esquerdista para cantar com uma popularidade horrível lá na Espanha, ninguém gosta do cara, né? Aí ele falou aqui que o Pedro Sánchez também só entrará quando necessário, porque também não queremos aqui muitas vezes, não, coisa e tal, né? Ainda teve alguém que mandou para ele, não, que você não está sendo xenófobo, proibiu o Lula brasileiro de entrar, ele falou, não, eu estou sendo corruptofóbico. Isso daí, pô, todo mundo sabe que o Lula é um corrupto desgraçado. Eu acho muito engraçado essa tendência, tem muita gente agora nessa, querendo equivaler a situação do Bolsonaro agora de estar inelegível em 2026 com a situação do Lula em 2018, que estava inelegível também, né? Como se fosse a mesma coisa. Não, tem uma diferença enorme nisso daí, tem uma diferença enorme. Primeiro, por quê? Porque o Lula destruiu o Brasil, né? A corrupção do Lula, de fato, eu senti na pele isso. Todos nós brasileiros sentimos na pele a corrupção do Lula aqui na economia brasileira. E depois o Lula foi julgado por juiz de primeira instância, com vários graus de recurso, com várias possibilidades de legítima defesa, de contraditório, de ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, a coisa toda. O processo durou anos e anos e anos e anos, começou ainda durante o governo dele, ele foi ser condenado, foi quando? Foi 2016, 2017, nem lembro quando, mas ele foi condenado nessa época, né? Ou seja, anos depois do processo iniciado e coisa e tal. Com Bolsonaro, não tem nada contra Bolsonaro. A economia que Bolsonaro deixou a economia tinindo, né? Tanto que o Lula teve aí um crescimento econômico graças ao Bolsonaro no primeiro ano dele, né? E no final das contas, o pessoal quer arrumar rápido. Menos de um ano o Bolsonaro já estava inelegível. Olha só, se você lembrar bem, no final de 2022, o TSE estava julgando acusações de inelegibilidade da eleição de 2018. Essas ações de inelegibilidade tipicamente duram 4, 5 anos no TSE, julgada lá na frente. A do Bolsonaro começou em setembro, em julho do ano seguinte já estavam julgando. Isso é claramente um tribunal de exceção. Isso é claramente, queriam pegar o cara, queriam tirar ele do poder a qualquer custo, né? É por isso que eu entendo que tem tanta gente que desconfia da eleição de 2022, porque está mais do que claro que o TSE não queria Bolsonaro. O Alexandre de Moraes tem uma birra pessoal com Bolsonaro, só isso explica as ações que ele toma, né?
Então, essa falsa equivalência entre o que está acontecendo com o Bolsonaro e o que aconteceu com o Lula é totalmente furada, não resiste a uma simples comparação. Enfim, mas falando aqui do caso aqui, né? O cara é de direita e tem chance de ganhar, tá? Assim, a pesquisa, as últimas pesquisas dão um empate triplo aqui, ó. A Aliança Democrática, que é o PSD, é de direita lá em Portugal, né? O pessoal considera, mas é uma direita mais centro-direita, né? O Partido Socialista é o PT de lá, é quem está no poder neste momento, e o Chega é a terceira força, que é mais direita mesmo, né? Lá alguns chamam de extrema-direita. Tem uma série de outros partidos aqui que eu não vou saber o que é cada um desses aqui, porque eu não conheço a política portuguesa tanto quanto a política brasileira, né? Enfim, é um empate triplo aqui, ó. É um empate triplo e pode ser que o Chega ganhe. Aqui do jeito que está, deve ganhar a Aliança Democrática. Mas de qualquer forma, repara que a tendência natural é a Aliança Democrática formar uma coalizão com o Chega. Então, mesmo que o Partido Socialista ganhe, o mais provável é que seja a direita governando numa coalizão aqui, porque lembra, o pessoal tem que fechar a maioria no parlamento, né? Fechar a maioria no parlamento vai ter que fazer coligação aqui. Então, é isso daí. Essa é a configuração mais provável nessa eleição. O Partido Socialista vai sair de lá. Agora, quem que vai ficar na frente? Vai ser o Chega ou vai ser a Aliança Democrática? Não dá para saber. Eu, oficialmente, estou torcendo pelo Chega, só por essa fala do André Ventura aqui, estou torcendo pelo Chega, né? E o outro ponto que eu quero falar para vocês, que o pessoal está muito dolorido lá em Portugal também e aqui no Brasil, com essa proeminência toda do Chega. A gente falou sobre isso outro dia, né? Porque tem muitos brasileiros votando no Chega e o pessoal não consegue entender como assim um partido que é contra a imigração e os brasileiros estão adotando esse partido, né? E a ideia é essa mesmo, porque na verdade a pessoa que imigra de forma legal não tem problema nenhum quanto a isso. Os partidos tipicamente são contra a imigração ilegal, né? A imigração ilegal é que é visto como problema pelo pessoal. Mas o grande ponto que eu quero fazer aqui é que existe uma ligação entre a esquerda brasileira e a esquerda portuguesa que nunca superou 1822, tá? Quando veio aqui as caravelas lá do Dom João VI aqui para o Brasil e fez o Reino Unido de Brasil e Portugal, é aquilo que eu falo para vocês. Essa classe aristocrática que havia na época e que continuou depois disso com os descendentes e coisa e tal, é a mesma que tem até hoje, é a esquerda. A esquerda, ela adotou os princípios socialistas com o tempo, porque percebeu que isso é uma forma dela se manter no poder, né? É só você ver quem são os socialistas no final das contas. É a elite mais rica do Brasil, os banqueiros, os milionários e coisa e tal, e o pessoal mais pobre, que é o pessoal incapaz de ligar o neurônio tico com o neurônio teco e perceber a roubada que é o socialismo, né? Então são as duas faixas que tem do eleitorado de esquerda no Brasil e em muitos países do mundo é a mesma coisa. E é o que eu falo para vocês. Essa aristocracia europeia como um todo, que ainda domina a esquerda aqui no Brasil, vem desde essa época. O Flávio Dino é filho de um cara que foi ungido por Dom Pedro II, Dom Pedro I, não sei, lá atrás, lá no Maranhão, não, foi no Pará, não sei, enfim. Mas o cara é tudo dessa forma. A esquerda é a aristocracia de lá. E tem muitas ligações aí, tá? Tem um importante socialista português que dizem foi o cara que denunciou para o Alexandre de Moraes. Lembra aquele grupo de empresários que o pessoal estava comentando, né? Nuno, não sei das quantas o nome do cara. É um empresário português que estava naquele grupo e que denunciou para o Alexandre de Moraes as mensagens com teor golpista e coisa e tal, aí circulou esse troço na época, aí que o Alexandre de Moraes mandou abrir o sigilo bancário do cara da Havan e não sei o que lá, Nuno Vasconcelos, que é o nome do cara. E esse cara já tem outras ligações dele com o PT aqui também, coisa e tal, é um cara todo enrolado aí com... como o PT daqui também, enrolado com crime, coisa e tal, enfim, essa coisa é a situação que eu falo para vocês, a esquerda de Brasil e Portugal é a mesma coisa. A direita é diferente. A direita não tem nenhuma ligação direta, só apoio, né? Bolsonaro apoiou o cara lá do Chega e coisa e tal, ele também apoia Bolsonaro e coisa e tal, mas a esquerda não, a esquerda é a mesma coisa. Outra coisa que eu acho relevante de colocar nesse contexto também é o seguinte, aqui está começando a se formar um grupo de países próximos ao Brasil contrários ao Lula, né? É o que eu falei para vocês.
a esquerda no mundo todo fez uma força danada para voltar ao poder, né? Com o crescimento da direita, dos libertários no mundo todo, a esquerda fez de tudo nas últimas eleições, tudo que podia e mais alguma coisa que não podia também, para ganhar a eleição, para voltar ao poder. Só que voltou com poderes, com presidentes fracos. É o caso do Biden lá nos Estados Unidos, era o caso do Alberto Fernandes na Argentina, o caso do Lula no Brasil e outros esquerdistas na América Latina, né? Foi a famosa onda rosa. E essa onda rosa está meio que passando, porque o que a gente está vendo agora é na Argentina veio o Milei, outros candidatos mais à direita têm força muito grande por aí. Tudo indica que o Trump deve ganhar esse ano nos Estados Unidos, pelas pesquisas atuais deve dar isso. Na Colômbia, protestos enormes contra o Petro, Gustavo Petro. Na Bolívia, protestos enormes contra o Luiz Arce. No México, protestos enormes contra o AMLO. Ou seja, o que está acontecendo é exatamente isso. Passou essa onda rosa e a informação descentralizada e distribuída está fazendo a mágica dela, né? Está naturalmente fazendo com que as pessoas se livrem da doutrinação da mídia tradicional e aí naturalmente o povo tende mais para o lado conservador, tende mais para o lado libertário. Todo mundo percebe hoje em dia que o Estado atrapalha, não ajuda em nada. Quanto menos o Estado fizer, melhor, né? Eu achei engraçado que tá o pessoal do Biden reclamando, não, porque o Biden fez um monte de coisa, gastou um monte de dinheiro, gastou mais do que todos os outros presidentes antes, fez um monte de coisa. E como é que vocês não reconhecem isso, né? Não reconhece porque o que as pessoas querem é um Estado que faça menos. O segredo para o Biden ganhar simpatia seria fazer menos. Biden não fez nada, não gastou dinheiro nenhum, evitou fazer as coisas todas. Isso seria algo que seria uma coisa positiva para os ouvidos americanos, né? No máximo, o Biden apenas obedeceu aos gastos necessários, e esses ele tinha que fazer, por exemplo, ajudar a Ucrânia, porque, né, assinou o acordo lá em 1994, os Estados Unidos têm que ajudar a Ucrânia por obrigação de acordos, né? Mas, fora isso, não deveria gastar mais nada. E esse é o problema, é isso que pega nesses governos todos. O pessoal não percebe que a população quer menos governo, quer que diminua o governo. Por isso que Bolsonaro continua tão popular aqui no Brasil. Bolsonaro diminuiu o tamanho do governo brasileiro. Isso é uma coisa difícil de fazer, não é uma coisa fácil de fazer. O Chega tem essa oportunidade em Portugal. Tenho certeza que muita gente percebe que lá em Portugal o problema também é esse, é governo grande demais, muita gastança demais, sem produtividade suficiente. O negócio é diminuir o tamanho do governo para deixar a iniciativa privada crescer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.